E a semana começou com calor em Votuporanga. Vamos à nossa previsão. Uma massa de ar mais seco continua atuando sobre o estado e garante um dia de tempo firme. A segunda-feira já começa com sol forte em toda a Grande São Paulo e não tem previsão de chuva. Os termômetros registram máxima de 27 graus. E o tempo segue firme também em São José do Rio Preto. A previsão para a tarde dessa segunda-feira é de sol com algumas nuvens e não chove. A máxima pode chegar a 30 graus. E em Votuporanga e toda a região, o tempo também segue firme. A previsão para a tarde desta segunda-feira é de sol e, por enquanto, sem previsão de chuva. E faz bastante calor. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 32 graus. E agora chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo já está aqui. Josiano, boa tarde. Vamos começar aí falando sobre o Campeonato Brasileiro, mais especificamente sobre o jogo do Palmeiras, seu time. Olá, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o TV O Jornal Primeira Edição. Exatamente, o Palmeiras estava lá com quase 40 mil pessoas na Arena Palestra. Tinha tudo para vencer o jogo contra o Atlético Paranaense, ir para a terceira, continuar ali na terceira posição, brigando bem pertinho ali do Corinthians e do Atlético, mas futebol não é bem conforme planejado, né, Luciano? Aconteceu que o Palmeiras foi derrotado 1-0 para o Atlético Paranaense e agora saiu, né, dos líderes ali, está na sexta posição do campeonato. O jogo que aconteceu às 11 horas da manhã de domingo, Luciano. E tinha testemunha votuporanguenses lá. Vou pedir pro Ferrari as fotos. Cadê as fotos, Ferrari? Tá aí o grupo de votuporanguenses, que o senhor João Dark, o Pablo Dark, um grupo de amigos alugaram uma van, lotaram uma van e foram lá conhecer o estádio do Palmeiras. Tá aí a Arena do Palmeiras, o Allianz Parque. Lotado não, né? Devia estar meio lotado, né, Josiano? Não, lotado sim, grande público. E que estádio, hein, Luciano? Você tá aí tirando sarro do pessoal que foi de Votuporanga, mas o fato é que o Palmeiras tem uma grande média de público, tá tirando a maior do campeonato. A média é a maior mesmo, não é o maior público porque o jogo do São Paulo, 58 mil, o do Flamengo nesse final de semana, mais de 50 mil, só que em média, sim, é o maior público mesmo, uma grande festa. Pena que esqueceu de avisar pro Atlético Paranaense e pro Walter, que foi quem fez o gol ali do jogo, Luciano. Pois vamos falar lá com o seu João Dark, o seu Pablo Dark, são pé frios, né? Tomara que seja só isso, viu? Porque dificilmente vai alugar a van para ir todo o jogo do Palmeiras, né, Luciano? Passar também e continuar falando... Acho que eles foram, José, só para concluir, porque o Palmeiras vem uma campanha muito boa. 7 jogos, né? 7 jogos sem derrota. E jogando em casa, enfim... Tudo indicava pelo menos um empate, quem sabe uma vitória. Mas tudo bem, foi o que aconteceu. O Palmeiras eu acho que até jogou bem, mas teve muito erro. Tinha um time com muita velocidade, mas sem finalização. E aí, né, o Atlético foi e conseguiu se aproveitar disso, Luciano. E os outros grandes? Os outros grandes, continuar falando a rodada começou no meio de semana com o jogo do Corinthians 3-0 contra o Vasco da Gama e 3-1 do Atlético Mineiro contra o São Paulo. E nesse final de semana ela foi concluída, teve esse jogo do Palmeiras e também teve o jogo que eu acho que foi o melhor jogo da rodada, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, um dos grandes jogos do campeonato, que foi Santos e Flamengo. Flamengo e Santos, aliás, jogo do Maracanã. O Flamengo conseguiu fazer 2-0 antes de acabar o primeiro tempo e o Santos, aliás, o Santos no primeiro tempo estava lembrando até aquele time que estava ali na zona de rebaixamento rodadas atrás, né, errando bastante, com bastante dificuldade. E aí, no segundo tempo, o Santos voltou a jogar bola, empatou o jogo. E, aliás, destaque o último lance do jogo, se não fosse o goleiro do Santos, um chute a queima-roupa cara a cara do peruano Paulo Guerreiro. E deu mesmo o goleiro do Santos e ficou empate 2-2 ali. O pessoal do Flamengo saiu cabeça baixa. Aliás, as duas grandes festas da rodada, né, desse rodada do final de semana na Arena e no Maracanã, o torcedor da casa saiu mesmo frustrado. Isso aí, tem recado aí do Campeonato Amador também?
Tem recado do Campeonato Amador, só antes de passar aqui, teve jogo do Campeonato Paulista da Base, o time da Votuporanguense, o conhecido Cavinho, foi derrotado pelo Rio Preto. O jogo aconteceu na manhã de domingo no Açaí Clube de Campo. O time Sub-11 perdeu de 1-0 e o time Sub-13 por 4-0. O time Sub-13 ainda tem um pouco mais de chance ainda, vai brigar até o fim, tem 2 rodadas ainda. Falar aqui, Luciano, definido os finalistas do Campeonato de Veteranos, Paulistinha, a OM Sports e Valentim Gentil jogam no dia 9, são os 2 times finalistas que vão para ver quem vai levantar a taça aí desse campeonato que leva o nome do ex-jogador, o falecido Radar. Também informação do Campeonato Rural, está definido aqui os grupos já para a disputa do campeonato. O grupo A terá o Barreiro, Nova União, 3P Rodeio, Paulistinha, AOM Sports e Simonsen. O grupo B, Fazenda Léo Comor, Yandeara, Estação Cosmorama e Unidos do Pozo Bom. Grupo C, Parise, Tabuleta, Baluarte e Cosmorama Futebol Clube. Só o último recadinho, no final de semana tem a corrida pedestre do aniversário de Votuporanga, corrida 8 de agosto, e hoje no programa Meio de Campo a gente vai falar bastante sobre isso. Convidados que são atletas, fazem corrida de rua, participam em provas por todo o Brasil, são aqui de Votuporanga e são os convidados de hoje do programa Meio de Campo, que começa logo após o TV O Jornal, segunda edição. Luciano. Isso aí, Josiano, muito obrigado, até amanhã.